Foi. Ele falou que, não, vou processar, não é verdade e tal. Então, alguns jornalistas, até pelo fato de que não gostariam de que a coisa fosse realmente verdadeira, eu tenho a impressão que ficaram assim, por respeito até ao Nelson Piquet, ficaram esperando, olha, será que não é só uma vingança pessoal do Nelsinho Piquet, porque está sendo demitido da Renault? Então tem esse lado também. E o fato da Renault não ter sido punida severamente é exatamente o que disse o Celso Tiberê, né? Ela poderia sair da Fórmula 1, seria um golpe terrível para a FIA. Foi muito mais uma queda de braço com o Flávio Briatore do que propriamente um senso de justiça que se pretendeu fazer nesse episódio. Eu sei que o Itiberê e o Fábio Seixas não vão concordar comigo, porque nenhum jornalista especializado em automobilismo concorda, mas eu acho que isso acontece também, o Diniz, porque, ao contrário de outras modalidades esportivas, e aí eu acho que até por causa disso entra aí essa história de que o automobilismo é um esporte ou não é, até que ponto é esporte. Um time de futebol é um time de futebol que joga por um objetivo. Um jogador de tênis joga sozinho por um objetivo. Em qualquer esporte é um fulano ou uma equipe. Pode ser uma dupla, um trio, um time de 11, de 15, depende do esporte. Na Fórmula 1, são dois pilotos da mesma equipe, que podem, em determinado momento, lutar um contra o outro e pode, eventualmente, um tentar beneficiar o outro por imposição da equipe ou por amizade. Eu não gosto dessa história. E acho que se existissem 30 escuderias interessadas na Fórmula 1, haveria um piloto só em cada escuderia e seria mais interessante a Fórmula 1. Mas é uma opinião muito pessoal, viu, Diniz? Fábio, você concorda com essa visão conceitual, porque mexe inclusive na própria essência, no conceito, se automobilismo é esporte, e se essa forma de ter dois competindo não favorece o que vocês chamaram de mutreta? Como é que você vê isso? Olha, Diniz, Fórmula 1, desde que é Fórmula 1, e nos anos 60 aconteceu um caso, por exemplo, que o Stirling Moss, piloto que na época corria pela Mercedes, ele foi empurrado por um companheiro de equipe, porque ele tinha um problema no carro dele, foi empurrado por um companheiro de equipe até chegar aos boxes para que o carro fosse reparado e aí ele pudesse voltar para a pista. Quer dizer, na essência, é a mesma coisa de o Rubinho levantar o pé para o Schumacher passar e vencer uma prova na Áustria. É, na essência, a mesma história da batida do Nelsinho para beneficiar o Fernando Alonso. Acho que tudo também tem uma mesma raiz. Volto ao que eu falei antes aqui, que é a impunidade, é um histórico de impunidade. Na Fórmula 1, esse tipo de malandragem sempre soou muito bonitinho, é bacana. Olha, o Piquet sabotou o calibrador de pneu do companheiro de equipe para assim o cara não poder copiar o acerto dele. Olha, o outro piloto, o Schumacher está correndo com controle de tração disfarçado. Todo mundo sabe desse tipo de coisa, esse tipo de informação vaza na Fórmula 1 e todo mundo acha que é uma malandragem, que é uma coisa bonitinha, é um jeitinho que existe também na Fórmula 1 e que não é punido. Quando houve o episódio da Áustria, de 2002, que foi talvez foi a ajuda a um companheiro de equipe mais flagrante que aconteceu até esse momento agora do Nelsinho, o Rubinho praticamente parando o carro na reta para o Schumacher vencer, a FIA soltou um comunicado dizendo o seguinte: olha, o jogo de equipe está proibido. Lembramos que o jogo de equipe está proibido pelo regulamento e que a partir de agora vamos observar com mais rigor. E não aconteceu nada. Quer dizer, houve outros casos, claro, que em uma disputa de título, o Massa ajudar o Raikkonen numa última prova do campeonato, já sem chance, você até entende, mas houve outros casos de pilotos ajudando o companheiro e isso nunca foi punido. Então, acho que a impunidade, acho que antes de querer mexer com o esporte, de mexer com a filosofia do esporte, se a FIA mantiver essa linha de impunidade, de absolvição, de acordo com seus interesses políticos e comerciais, a Fórmula 1 vai continuar vendo esse tipo de coisa, porque as equipes se veem no direito de fazer também, já que a anterior não foi punida. Celso Tiberê, com relação a essa, digamos, complacência da mídia brasileira com os Piquet, não é? Mas isso não acontece, não é excepcional, quer dizer, a complacência está, de certa forma,
se infiltrando um pouco no jornalismo brasileiro. O jornalista brasileiro, não sei se no caso esportivo apenas, ou em geral, ele acaba se acomodando. Como é que você vê essa questão? Olha, nesse episódio, eu acho apenas que ficou muito mais claro, porque o jornalista, de maneira geral, hoje, pelo menos aqui no Brasil, e eu espero que o Fábio dê a sua opinião e o Zé Luiz também, ele deixou de ser um jornalista preocupado com entender as coisas e buscar o que está na entrelinha. Porque você não vai mais entender hoje, com essa facilidade de assessoria de imprensa, se você não dominar o assunto e se você não conseguir ler o que está na entrelinha. Você precisa ter espírito crítico, Diniz. Isso é fundamental. E eu acho que a imprensa brasileira, não apenas no esporte ou no automobilismo, mas no seu geral, está progressivamente perdendo esse espírito crítico. Eu posso estar enganado, você é um especialista, você me contrarie, por favor, se eu estiver enganado. Eu concordo, eu recebo de braços abertos a sua observação. Mas eu vejo muito isso. E quando envolve assim, o interesse, o patriotismo, então, aí a coisa vai a potência 16, né? Quer dizer, tudo é elevado à grande potência e então o brasileiro tem que ser perdoado porque o fulano de tal fez aquilo, porque o fulano de tal fez aquilo. Quando, na verdade, eu estou totalmente de acordo com o que disse o Fábio Seixas, um tribunal, seja onde for, julgando quem esteja julgando naquele momento, tem que deixar de lado as razões políticas e os interesses pessoais. Tem que pensar no esporte. Claro. Se o esporte, se a Fórmula 1... respeitabilidade. Se a Fórmula 1 quiser voltar a ser respeitada, se quiser impor os conceitos éticos, se quiser trazer de volta a dignidade da competição, ela precisa ter um corpo de justiça eficiente e rápido. Porque senão não vai acontecer nada e vamos continuar nessa coisa de uma maracutaiazinha aqui, outra maracutaiazinha ali, uma grandona logo depois. Infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Eu quero agradecer a presença dos jornalistas Fábio Seixas, Celso Itiberê e João Carlos Albuquerque. Você também pode participar do nosso programa, envie o seu comentário ou pergunta em vídeo. Acesse nosso site e participe. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.